Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Nasce uma proposta para promover o desenvolvimento do Brasil como nação inclusiva, democrática, sustentável, autônoma. Ideias iniciais do batizado Projeto Brasil Nação acabam de ser lançadas em manifesto escrito por um grupo de intelectuais, empresários, sindicalistas, artistas, cientistas, profissionais liberais, lideranças de movimentos populares, preocupados com o desmonte de direitos e com um crescente apartheid social, político e econômico no país. Diz o texto do manifesto, abre aspas, a missão do Projeto Brasil Nação é pensar o Brasil, é ajudar a refundar a nação brasileira, é unir os brasileiros em torno das ideias de nação e desenvolvimento, não apenas do ponto de vista econômico, mas de forma integral, desenvolvimento político, social, cultural, ambiental, em síntese, desenvolvimento humano. Os 5 pontos econômicos do Projeto Brasil Nação são seus instrumentos. Não os únicos instrumentos, mas aqueles que mostram que há uma alternativa viável e responsável para o Brasil. Para entender melhor por quais caminhos é proposto o resgate de um Brasil-nação, a palavra de quem está à frente do projeto, o economista e ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira. O primeiro ponto é responsabilidade fiscal. Nós temos um teto de gastos, mas um teto de gastos não como esse que foi definido pelo governo, que é, na verdade, uma proposta de reduzir o tamanho do Estado à força, através da Constituição, isso não faz o menor sentido. Mas também nós somos contra o populismo fiscal, que é você querer aumentar o gasto sempre, né, para ver se consegue também, desse jeito, aumentar o tamanho do Estado à força. São duas coisas que não funcionam. Então, nós definimos, o primeiro ponto é que nós queremos um teto fiscal que permita, inclusive, que o país, quando entra uma crise, tenha condições de fazer a política expansiva fiscal. O segundo ponto é responsabilidade cambial. Isso quer dizer que você deve ter uma taxa de câmbio que torne competitivas as boas empresas industriais do país. Isso é um princípio básico de economia. Para você ter uma ideia, o meu entendimento é que a taxa de câmbio que torna competitivas as empresas industriais brasileiras é R$4 por dólar. Isso é o que nós chamamos a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Nós, durante quase 8 anos, entre 2007 e 2014, a nossa taxa de câmbio estava em torno de R$2,80 por dólar. 2,80 contra 4. Matou as empresas. Quer dizer, então nós precisamos ter responsabilidade cambial. E isso quer dizer que nós devemos ter um superávit em conta corrente. Isso é uma coisa muito contraintuitiva, porque os brasileiros, e aí não é só a direita, também a esquerda, acha que o Brasil deve crescer com poupança externa. Quer dizer, acha que o que nos dizem lá do alto, ou lá de cima, né, eles dizem que é natural que países ricos em capitais como eles são, transfiram seus capitais para nós, países pobres em capitais. E o que nós estamos dizendo é que isso não é verdade. O terceiro ponto é que o Estado precisa voltar a investir, né? Num país capitalista, quem investe fundamentalmente são as empresas, está muito certo. Mas o Estado tem uma parte também a fazê-la, então é isso que a gente espera que o Estado faça. E é fundamental também que haja distribuição de renda. Como é que a gente propõe distribuição de renda nesses 5 pontos? Como é que a gente quer diminuir a desigualdade? Não é aumentando o gasto social. Nós gostaríamos de aumentar o gasto, mas a carga tributária brasileira hoje já é bastante alta, de forma que nós não estamos propondo aumentar a carga tributária brasileira. O que nós estamos propondo é fazer que os impostos brasileiros sejam progressivos. Quer dizer, ou seja, os ricos paguem proporcionalmente mais. A ideia da nação, quer dizer, quando você tem uma nação num país capitalista. Então, você tem duas coisas, você tem a luta de classes e tem a cooperação de classes. E é uma dialética. Não é? Se você só tem luta de classes, isso é um desastre. Se você só tem, não é, nação e sem luta de classes, isso é autoritarismo, isso também é um desastre. Não é democrático. Então, essa dialética, essa dinâmica é que a gente precisa encontrar e é perfeitamente encontrável. Mas, para isso, é preciso ter um projeto macroeconômico, principalmente, comum. E isto, a meu ver, é o que nós estamos oferecendo. E para seguir com a discussão sobre um assunto tão importante, 2 convidados que também participaram da elaboração do projeto Brasil Nação. Temos a honra de receber aqui hoje Eleonora de Lucena, jornalista, e Luiz Gonzaga Beluso, economista. Bem-vindos. Muito obrigado.
Vou começar com as mulheres, viu, Beluso? Claro. Ladies first. Exatamente. Leonora, como é que surgiu o projeto? Eu sei que você teve, no nascimento, inclusive, em conversas com Luiz Carlos Bresser Pereira, já em 2015, o começo de 2016. Como é que foi isso? Como é que foi esse movimento? Bom, eu com outras pessoas, né, estamos discutindo no ano passado com o golpe jurídico parlamentar que derrubou a presidente eleita e todo o desmonte da nação que começou a acontecer de uma forma avassaladora, não só o desmonte de direitos que a gente está vendo agora, mas o desmonte da nação mesmo, quer dizer, a questão da Petrobras, a questão da indústria que foi falada aqui, o desemprego, as políticas de a terra arrasada que a gente está vendo. Então, há muita angústia, né? A gente está vivendo um período muito angustiante, muito terrível, dramático. Eu acho que eu nunca vivi um período assim, estou com 60 anos, eu nunca vivi um período assim. E a gente começou a conversar com algumas pessoas. Eu fui conversar com o professor Bresser Pereira, com o Rodolfo Lucena, jornalista, e fomos lá falar o que a gente pode fazer, né? Fomos conversar com outras pessoas também. E o professor Bresser, que já nos conhecia há bastante tempo, vamos reunir pessoas e vamos fazer um movimento, vamos fazer um debate. Não é possível ficar assistindo a todo esse processo calado, né? Vamos ver quem a gente consegue, com quem que a gente consegue dialogar e construir alguma coisa. E assim foi, quer dizer, essa conversa foi em final de novembro do ano passado, e a partir de dezembro a gente começou a organizar reuniões para debater pontos em comum, né? O que seria um projeto que abordasse o que há de identidade entre vários grupos. E assim se redigiu esse manifesto, que faz um diagnóstico da situação, né? Identifica que esse governo não vai levar a nada, o Brasil não vai conseguir sair do buraco com esse governo, pelo contrário, a gente está afundando. E, para além desse governo, a gente precisa reconstruir o país. E eu acho que essa é a ideia, que é uma discussão ainda muito inicial. Né? Eu acho que a ideia é um pontapé inicial nessa discussão, e é isso que propõe o projeto Brasil Nação. Beluso, você é um dos subscritores, economista, de longa data, com participação por dentro do Estado brasileiro em vários momentos difíceis, incluindo não como esse, né? Esse aqui parece que é inédito de fato. E eu queria que você comentasse um pouco desse, que inclusive o manifesto anuncia que outras dimensões, além da econômica, também virão para o debate no manifesto e no projeto. Mas começa pela economia, coloca acento na economia. Eu queria te perguntar por quê e por que esses 5 pontos? O Bresser já fez alguns apontamentos, queria que você desenvolvesse um pouco mais isso com a gente. Como está dito no manifesto, né? O manifesto, na verdade, é uma tentativa de congregar opiniões distintas. As pessoas não sabem como no Brasil, eu estava comentando com a Eleonora, é difícil, né? Sobretudo no nosso âmbito, não é? Digamos, das forças que acreditam na igualdade, na liberdade, no avanço social, né? Às vezes tem um pouco de tendência a fracionamento, né? Então, nós fizemos um esforço, eu acho que esse documento representa um esforço para que a gente apontasse as questões que nós consideramos centrais, né? Eu estava brincando com o Bresser no lançamento, que eu discordo muito dele, mas isso é uma coisa secundária, né? Nós estamos sabendo no que nós concordamos, né? E isso tem a ver com o espírito do documento. Vou dizer por quê. Porque para você ter uma nação, você precisa ter solidariedade e precisa ter espírito de comunidade, né? Nós nos reconhecemos uns nos outros. O que aconteceu no Brasil, sobretudo, eu vivi no governo depois da crise da dívida externa, né? E o que nós assistimos foi uma espécie de abandono da ideia do desenvolvimento nacional. Ele foi progredindo. Nós estamos assistindo a culminância disso,
ele foi progredindo, foi avançando como um câncer. As pessoas foram torcendo o nariz para o Brasil. Foi progredindo a ideia do abandono. A ideia do abandono. As pessoas torciam o nariz do Brasil, né? Uma boa parte da sociedade, a mais abastada, né? Sempre alimentou essa nostalgia da onde eles não viveram, né? Eles não viveram. Então, eles não têm essa aproximação com os outros. Isso é fundamental, isso é uma dimensão da vida fundamental. Porque você só constrói um projeto de avanço social, econômico e democrático quando você tem essa... Eu sempre me lembro, quando você tem esse sentimento, né? Sentimento do outro, que você, na verdade, se aproxima dele. E eu me inspiro muito sempre em duas figuras para apresentar essa questão, né? Uma é um presidente americano chamado Roosevelt. Né? Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, que falava, os discursos dele, a gente deve ler, pelo seguinte, porque ele usava essa linguagem para fazer com que o povo americano se movesse, né? Ele promoveu a maior sindicalização da história da humanidade, né? Falava, precisamos estimular os sindicatos para que os preços não caiam mais, que os salários segurem a depressão, né? E o outro você sabe que eu sou seminarista dos jesuítas, né? E, como Você diz me o contou Stede, isso. eu te contei, né? Uhum. Então, o outro é o Papa Francisco, né? Que o Papa Francisco, ele fala a linguagem da solidariedade, fala o perdão, a linguagem da solidariedade, etc., né? Então, esse documento, ele tem uma outra dimensão que é pré-econômica, digamos, é da nossa visão da sociedade e do mundo, né? Então, na questão da economia, eu acho que nós poderíamos enriquecer esse documento, né, com outros aspectos, como, por exemplo, a estrutura de funcionamento da economia brasileira. Nós perdemos, jogamos isso pelo... Mas não era o caso de colocar aí, porque ia dar uma discussão. Nós jogamos fora essa receita que foi construída dos anos 30 até os anos 80. Uhum. E aí eu vou dizer uma coisa que, às vezes, o nosso pessoal não gosta de ouvir, que os militares não jogaram fora. Fizeram de uma maneira brutal, violenta, mas não jogaram fora. Se você olhar a propósito de crise e dessas situações, em 64, né, eu quero dizer que eu sempre fui, desde menino, um adversário figadal do golpe, né, dentro da faculdade. Mas em 64, mandaram uma missão do FMI para cá, né, e o chefe da missão, chamado Jorge Del Canto, chegou-se para o Roberto Campos. O Roberto Campos era uma figura ambígua, que ele tinha uma linguagem liberal, mas fez a maior estatização que o Brasil já teve, certo? As pessoas não se dão conta disso. Ele é como o Messias Jourdan, fazia a prova sem saber. Sabe, Messias Jourdan, personagem do Mulher. Sim. Você sabe, você é uma pessoa... Então, o Jorge Del Canto falou, o senhor precisa fazer um tratamento de choque. Falou, não, tratamento de choque eu não vou fazer aqui. Por duas razões. Primeiro, que eu vou gerar um desemprego avassalador. Segundo, que eu vou perder o comando sobre a economia, não vou ter capacidade de fazer gasto público, não é? Então, eles deram sequência. Nós podemos criticar, inclusive, às vezes, a arrogância do governo Geisel de querer avançar daquele jeito, daquela maneira, com financiamento externo, não é? Que foi a raiz da crise da dívida externa. A Eleonora sabe tudo, ela é verdade, ela é uma jornalista econômica fantástica. Larguíssima experiência, inclusive editora de economia. Eu não entendo porque a Folha abriu mão de você, viu? Um outro pedaço, mas vamos ouvi-la então também nesse departamento, né? Leonora, Beluso estava falando, na verdade o Bresser também, na sonora que nos deu e que abriu o programa, dessa ideia de você tomar um campo múltiplo
que está colocado pela ideia de nação, né? Dessa possibilidade de construir na diferença, que também é muito básica a democracia, mas num momento de tensionamento, polarizações. Eu tenho brincado, usado uma expressão dizendo assim, a gente vive num mundo, não é só no Brasil não, é no mundo e no Brasil, com as suas características particulares, de uma espécie de máquina de ódio, né? Máquina de ódio político, máquina de ódio ideológico, que se expressam de várias formas, como a recusa da política, a criminalização dos movimentos sociais, a criminalização dos políticos, mesmo antes de terem as suas denúncias investigadas, seus processos julgados e suas condenações ou absolvições definidas e assim por diante. É bem importante a gente tentar resgatar essa possibilidade do comum, né, da gente estar junto com as diferenças e não apesar delas, mas é possível. Bom, eu acho que é possível, eu acho que a história já mostrou em vários momentos que o Brasil conseguiu se afirmar como nação. Nós temos os anos 30, o Getúlio Vargas acho que foi uma expressão desse momento, o Estado Nacional praticamente se fundamentou, cresceu e se criou uma identidade a partir dos anos 30. Os militares, como o professor estava lembrando, apesar da crueldade, da tortura, da ditadura, os militares trafegaram até de um modelo mais entreguista, que eu acho que foi a primeira fase do regime militar, para depois um projeto nacional, que nos deixou... os militares tinham pelo menos a qualidade do nacionalismo, né? Tinha a qualidade do nacionalismo, que com todos os problemas. Não tem, né? Bom, e aí a gente conseguiu, eu acho importante dizer também, que a gente estava vivendo um período de a afirmação da nacionalidade nos últimos anos, quer dizer, se estava integrando os mais pobres, né? O Brasil estava tendo uma posição internacional de muita força, dentro das suas condições, não estava baixando a cabeça como a gente está vendo hoje, estava tendo uma política de conteúdo nacional, né, uma visão estratégica em relação à Petrobras, uma visão estratégica em relação às alianças internacionais com os BRICS, a própria integração latino-americana. Quer dizer, o Brasil estava se enxergando no mundo de uma forma mais afirmativa. E isso é que está sendo agora decepado de uma maneira absurda. Então, acho que a gente já teve na história momentos de afirmação em que houve, né, uma ascensão social, houve afirmação de país e houve uma construção de uma coisa, de um país importante, que beneficiou empresários, que beneficiou a população, com todas as contradições que existem, mas houve um avanço. Essa fragmentação que você estava falando, eu acho que ela acontece no mundo todo e é fruto desse capitalismo financeiro que arrasa a economia, né? Esse ódio que você está se referindo é fruto dessa globalização insana, né, que simplesmente vai decepando todas as formas de integração social, né? As pessoas perdem os seus empregos, perdem as suas identidades e vão para... o financismo parece que transforma a gente em meras cifras, né? E o financismo, vamos deixar claro, não quer saber de democracia. E eu acho que a gente tem que restaurar a democracia plena no Brasil. E por isso que a gente tem que remexer nas nossas raízes para recuperar esses sentimentos que podem nos possibilitar a superação dessa situação terrível de hoje. Beluso, falando dessa questão da financiarização do mundo, né? Disso que eu chamei aqui de financismo, no popular a gente fala dos rentistas muito fortemente no Brasil, como uma espécie de casta quase, né? No Brasil não é nem uma classe, virou uma casta, como a casta do judiciário. A gente está, parece que, recuperando ou retrocedendo a uma situação de castas, né, políticas, institucionais. Do antigo regime, antes da Revolução Francesa. Antes da Revolução, é verdade. Antes da Revolução Francesa. De todo modo, há alguns autores que têm defendido, inclusive recentemente um jurista, professor da PUC de São Paulo, acaba de lançar um livro chamado Regime de Exceção, que o neoliberalismo o regime de exceção é o regime político do neoliberalismo, né?
E eu queria... É verdade. O nome do livro é esse. E Depois eu vou fazer uma merchandising. Por favor, faça também. Do meu livro. Manda quem pode, obedece quem tem prejuízo. Quem tem prejuízo. Isso. É um estudo do surgimento e do funcionamento do capitalismo globalizado, financiarizado e, na verdade, que produz essas cisões, essas oposições dentro da nação. Porque ele é abstrato. Ele não cuida das condições de vida concreta das pessoas. Então, vamos pegar os exemplos, né? O Trump. A gente não deve perguntar o que o Trump vai fazer, a gente deve perguntar por que o Trump foi eleito. O Trump foi eleito por quem? Pelos que foram massacrados pela desindustrialização americana. É a região, ex-região industrializada, você vai lá, você visita, eu visitei, você olha, é fábrica fechada, é uma coisa assim de desfazimento, com o perdão da palavra. Agora na França, por que as pessoas declaram, por que tem a Marine Le Pen? Ou por que o Mélenchon teve os votos que teve? Se você somar a Marine Le Pen com o Mélenchon, se você olhar por um outro ângulo, como acabou de fazer o Régis Debray falou, olha, não tem... Você deu a entrevista? Né? Ele é inteligente, ele falou, olha, bastante. Ele falou, olha, o problema é que você juntou o que não podia ser juntado. Exatamente. Né? Você juntou os sujeitos que foram abandonados, porque tem uma coisa que é sempre conflitiva no capitalismo, né? É a tendência e a vocação a você fazer abstração das condições de vida reais, que o sistema é autorreferido, né? Ele se contém em si mesmo, ele tem uma força de expansão. Vários disseram isso, né? Desde do nosso economista filósofo do século XIX, né? Ele falou sobretudo disso, né? Vou dizer o nome, Karl Marx. Né? O Keynes falou a mesma coisa. Né? O Keynes ficou na depressão, ele ficou nervoso, falou tudo precisa ser nacional, porque nós precisamos socorrer a vida das pessoas. Né? Então a gente está assistindo isso de novo, ou não é? É isso mesmo. Né? Então, esse grito que nós estamos fazendo, é preciso reconstituir as bases da nação, do desenvolvimento nacional, é porque nós sabemos que isso não pode ir muito adiante, porque destrói. Né? Ao mesmo tempo, né, o Schumpeter, para citar um outro economista, José Schumpeter... Esse eu não conheço. Sim, eu conheço de nome, mas nunca li. Mas nós fizemos um seminário ontem sobre ele. O Schumpeter ele falava da destruição criadora, que o capitalismo faz a mesma coisa. Na medida em que ele cria, ele também destrói. É uma coisa muito perceptiva, né? E o que nós estamos observando é o seguinte, está havendo uma agudização, com perdão da palavra horrível, desse conflito, né? E as pessoas estão se vendo desamparadas. É possível você provocar uma situação de 14 milhões... Olha, vamos olhar esse negócio. 14 milhões de desempregados. Em nome do quê? Em nome de abstrações. Quais são as abstrações? As abstrações são nós precisamos fazer uma reforma previdenciária, que eles nem sabem direito qual é, né? Mas precisa repetir, que é uma reforma. Reforma parece uma palavra mágica. Né? Então, a economia tem essa força de convencimento. Por exemplo, quando você usa a palavra austeridade, né? Você pode ser contra a austeridade? Não, a austeridade é uma virtude. Né? Claro. Né? Porque se você for um descuidado, um gastador, é um desastre. Só que para a economia como um todo não é assim. Certo? Se você faz austeridade, você mata as pessoas sem emprego, você mata de fome, etc. Né? Aí o sujeito fala, poupança. Poupança é bom. Só que numa situação em que a economia está resvalando para o buraco, se todo mundo quer poupar, ninguém consegue, né? Porque a renda de um, o gasto de um é a renda do outro. É difícil entender isso? O que você recebe na TVT é porque alguém pagou, claro, financiou, né? Você também, eu também, né? Então, eu também gasto na minha loja lá. Se eu não gasto na minha loja, todo mundo não gasta, ele não vai comprar da fábrica. Aí a fábrica capota, né? É difícil entender isso, não? Não, mas ninguém... Mas se você não explica, as pessoas não entendem. Elas ficam assim, em cima das palavras
performáticas. Então, mas poupança, austeridade é bom, só que isso está causando esse negócio aqui, certo? Não. Situação completa. Aliás, o Adorno dizia, né? Adorno. O mais simples é o mais complicado de compreender, isso. Né? De fazer entender, Perfeitamente, né? é isso mesmo. A Isa, nossa diretora, está me cobrando aqui porque disse, eu achei que tinha dito, mas ela disse que eu não dei o nome do autor do livro que eu fiz referência. Então, Rafael Valim, professor da PUC, jurista, que está lançando, está saindo esses dias, se é que o lançamento já foi, mas já está sendo noticiado nas redes sociais. Ele é o que lançou o meu livro. Ele lançou teu livro? Lançou, porque ele tem uma editora, Contracorrente. Contracorrente. Ele assinou o manifesto também. Assinou o manifesto também. Isso eu também sabia, porque eu vi. Eu já tenho perguntas dos internautas, quero pôr na roda. Eu acho que tem uma pergunta aqui do Robson Bronzelli, que vai ao encontro de uma conversa que eu e a Eleonora tínhamos enquanto esperávamos ali em off o Beluso chegar. Você vai entender rapidamente ao que eu estou me referindo. Ele faz essa pergunta via Facebook. Então, o Robson diz o seguinte: me parece que faltou mais diálogo com as minorias e movimentos sociais, quem de fato contribuiu vindo desses grupos para o manifesto? De fato, isso é um manifesto em construção. É claro, falta muita coisa aqui. Faltam representantes de muitos setores, né? Isso aqui é uma proposta inicial. O lançamento foi semana passada. Então, acho que tem muita coisa para refletir, para pensar, para desdobrar. Né? Agora, eu acho que a gente tem que também pensar o seguinte: o mundo de hoje nos coloca fracionados. Então, cada grupo, né, eu acho que a gente cresceu muito nas discussões intragrupais. Então, nós temos temas importantíssimos tratados por mulheres, por negros, por indígenas, por sindicalistas, né, por movimentos sociais, por sem terra, por sem teto. Todos têm uma pauta e são específicas, são fundamentais e importantes de serem discutidas. A ideia aqui é que a gente precisa ter uma coisa, tem que ter um pensamento que integre isso. Então, as pautas, elas têm que ser discutidas, a discussão tem que ser travada nas suas especificidades, mas a gente não pode perder de vista a floresta, não pode perder de vista digamos, a lente grande angular das questões do país. Né? Então, a gente tem uma tendência, isso também eu acho que é fruto desse processo de globalização e que o neoliberalismo esparramou pelo mundo inteiro. Né? Se você for pegar qualquer movimento, em qualquer lugar do mundo que tenha essa discussão, isso está sempre fragmentado. E essa fragmentação ajuda, de uma certa forma ajuda, porque a gente acaba tendo os meandros, os detalhes de todos esses pontos de vista, mas ao mesmo tempo nos fragiliza ao não nos dar uma perspectiva global. Global no sentido de ser integrada, de ser o Brasil como uma nação. O neoliberalismo traz essa ideia de trabalhar nos particularismos. Exatamente. A gente perde uma noção de unidade nacional, de nação, né? Embora tem que reconhecer que o protagonismo de setores, né, das mulheres, dos negros, dos indígenas, LGBTs, sem teto, sem terra e tal, são fundamentais. Sem dúvida. Mas que eles não são excludentes, né? Aliás, eles não excluem a possibilidade que todos esses movimentos se juntem e produzam uma unidade, ainda que tática, para construir uma nação. Aliás, seria fundamental. Quer dizer, é mais do que uma federação de movimentos, que eu acho que a discussão aqui, a gente tem que ultrapassar essa fase, digamos, de tentar compor uma federação de movimentos. A gente tem que tentar construir uma coisa maior que leve em consideração todos esses interesses. E a gente está vivendo hoje esses interesses todos massacrados. Né? Basta ver a legislação para o setor agrário, trabalhador rural, que está sendo discutido, que é uma coisa que remonta à escravidão, praticamente. Não é figura de retórica, é fato. Então, se for pegar as mortes na periferia, se for pegar a exploração da mulher, se for pegar a exploração dos negros, eu não preciso nem falar num país escravocrata como é o nosso. Então, a gente tem dívidas, a gente tem problemas seríssimos em várias frentes. E a gente precisa atacar esses problemas e pensar num conjunto que faça sentido, né, para além de uma soma. É mais do que uma soma. Essa é a ideia que está subjacente nessa discussão. Essa ideia que, por exemplo, atacar as desigualdades é construir uma nação. Sem que dúvida.
Portanto, todo mundo, todos esses movimentos têm uma agenda comum, que é essa que a gente precisa construir juntos. Vou pedir, Belu, se você puder tentar responder ainda uma pergunta nesse bloco. Já tenho várias, e a gente agarrou na conversa aqui, eu botei só uma conversa, né? Mas se for possível, rápido, a gente está terminando esse bloco, responder ainda essa, que acho que dá. Existe de fato, é do Ricardo Finiano, via WhatsApp. Ele pergunta, existe de fato alguma forma de reverter todo o estrago que esse governo está promovendo? Como reverter esse quadro? A gente vai ter que rediscutir. Se a gente tiver uma eleição em 18, com um projeto de nação minimamente encampado por uma candidatura que se viabilize, é possível rediscutir isso que está sendo feito hoje? É possível, porque a política, no sentido amplo, é o reino da liberdade. Não há construção da liberdade sem política, sem a pertinência, sem a igualdade e liberdade, né? Isso está em todos os movimentos, não é isso? Eu posso estar enganado? Todos os movimentos das mulheres, dos negros, dos gays, dos LGBT, isso tudo está fundado numa centelha que veio lá no início da modernidade ou da Revolução Francesa e que a gente não consegue se livrar dela. Ainda bem. Ainda bem que a gente não consegue. Não há quem consiga. Tentam várias vezes, mas não conseguem. Então nós estamos carregando isso aí. Nós estamos carregando, né? E isso significa o quê? Significa pertinência, a ideia de pertinência, portanto, de reconhecimento do outro e ao mesmo tempo de pertencer, ao mesmo tempo de diferença. É esse jogo diferença e pertinência e igualdade, digamos, porque a igualdade não é o igualitarismo. Não, é a equidade. É a equidade, né? Você tem que fazer isso num processo de crescente de reconhecimento de que todos são iguais, são os mesmos direitos, independentemente das suas particularidades. Muitas diferenças. Né? Então, por exemplo, eu fico muito impressionado com a luta das mulheres, né? Porque essa é uma coisa terrível, porque essa desigualdade, essa tentativa de subordinação, ela é secular, ela é mais que secular, né? Milenar. Ela é milenar. Então, isso é uma coisa belíssima, né? A gente está vendo o que está acontecendo, mas a gente não pode achar que isso vai acontecer naturalmente. Quando você me fez essa pergunta, nós temos que construir isso politicamente. É a luta social que vai fazer isso. Não vamos ter ilusões, é a luta social. É isso que aconteceu agora, né? É a greve, é a movimentação, é as pessoas colocando a sua resistência, os seus projetos. É a luta social. E não vamos nos iludir que essa luta social ela se faz com derrotas, vitórias, né? Tensões. E a gente tem que admitir isso, né? Quando eu era jovem, eu imaginava que o futuro estava logo ali, né? Mas não é verdade. Aliás, o futuro não está. O futuro nós construímos. O futuro não está em lugar nenhum, né? Então, dizia se ele está Walter, virtualmente, ele está aqui, tá agora. Aqui, né? agora. O Walter Benjamin que dizia isso, né? Quer dizer, não pode se entregar a essas abstrações. E isso que a Eleonora e o Bresser e outros ajudaram a organizar é, na verdade, um gesto nessa direção. Nós estamos, sim, querendo que mais gente se junte a nós, né? E se junte com as suas diferenças, que nós não queremos que sejam apagadas. Nós queremos que elas sejam incrustadas e absorvidas por esse movimento, sem que elas pertençam ao debate. Que elas pertençam ao debate. Eu preciso fazer um intervalo, mas vocês estão vendo, né? Isso é política, não é negar a política, é requalificar a política. A gente vai para o intervalo e já volta. Até já.